Nós vamos começar o Jornal Dia News hoje mostrando que o candidato do PT, Fábio Novo, começou esta terça-feira no bairro Porto Alegre, na Zona Sul, conversando com moradores. De acordo com o petista, o objetivo agora é esse, ficar mais perto do eleitor. Acompanhe. Conversou com moradores e comerciantes do bairro Porto Alegre. O candidato do PT defendeu a necessidade de investimentos em obras de infraestrutura na região, como galerias. É que no período das chuvas, quando chove muito, termina levando o calçamento, gente já morreu aqui. O presidente Lula, no ano passado, mandou para cá 70 milhões para começar a primeira etapa das galerias. Infelizmente, até agora, a gestão atual não conseguiu licitar esse processo. O dinheiro está depositado numa conta desde fevereiro do ano passado. O meu compromisso aqui com eles é de que, sendo prefeito de Teresina, nós vamos licitar rapidamente essa obra, vamos começar e, claro, com o apoio do presidente Lula, do governador Rafael e da maioria da bancada federal, nós vamos conquistar todos os recursos necessários para fazer aqui a tão sonhada galeria dessa região do Torquato Neto, do Portal da Alegria e do Porto Alegre. Fábio Novo afirmou que pretende buscar um contato mais próximo com o eleitorado na reta final da campanha em Teresina. Ele também diz que aguarda a presença do presidente Lula na capital para reforçar as atividades de campanha. Manter uma agenda muito intensa de caminhadas, de reuniões, ouvindo a população, pedindo voto e tentando convencer aqueles que ainda estão indecisos. Nós pedimos ao presidente, ele está em Nova York, estamos na expectativa, havia uma expectativa de agenda, ainda não nos confirmaram, mas ele já está na nossa campanha, já gravou para o programa eleitoral, tem pedido o voto. Independente disso, ele é um presidente que vai ter pela primeira vez com Teresina alinhamento. Nós nunca tivemos aqui em Teresina, durante muitos anos, um prefeito alinhado com o governador, com o presidente, com a bancada federal, para juntos ajudar a resolver os problemas da cidade. Como eu disse, nós vamos continuar acompanhando as agendas dos candidatos, não é isso? Luiz André diz que o prefeito cresce nas pesquisas e vai estar no segundo turno das eleições. Segundo o vereador Luiz André, ele está se referindo ao prefeito de Teresina. Acompanhe. Voto casado, todos os 88 candidatos do PL, Avante e PRD, para que nós possamos virar o jogo. Eleição de 2 turnos e nós estamos crescendo as pesquisas. Vamos ter surpresa nessas eleições. Muitas pesquisas aí que estão mostrando, não é a realidade. Ontem eu estive na Usina Santana, na região. Todo mundo é doutor Pessoa, por quê? Foi o prefeito que mais fez obra. Avenida Camilo Filho, asfalto Deus quer, posto tubular naquelas regiões, questão de melhoria de estrada. Esse é o prefeito que vai garantir a sua vaga no segundo turno. Não sei quem vai com ele. Nós vamos mostrar a grande pesquisa que eu faço todo dia, conversando com 200 pessoas nas reuniões, é a pesquisa de conversa boca a boca. Mas nós vamos esperar os fatos. O nosso partido PL está muito organizado. Parabenizar o nosso querido Leonardo Lado, presidente do partido, e também dos outros partidos, do Avante, do Michel Saldanha, do PRD, do Bruno Vilarinho. Todos estão empenhados, alguns mais, outros menos, mas nós vamos ter grande surpresa com a bancada do prefeito aqui de eleição de 8 vereadores. E aí, Natanael, você acha que essa previsão do vereador Luiz André se confirma a presença do prefeito no segundo turno? Acho até um milagre, né? Porque ele nem aparece na propaganda eleitoral. O João disse que na propaganda passada era só tamo junto, né, João? Vamos resolver. Né? Hein? Vamos resolver. Com a mão assim, né? Juntos vamos resolver. Hoje nem mais isso. Douglas, o vereador Luiz André é o líder do prefeito na Câmara Municipal, está no papel dele, né? Se o líder do prefeito não acreditar na possibilidade do prefeito crescer nas pesquisas e chegar ao segundo turno, quem é que vai acreditar? Então o vereador Luiz André faz a defesa da gestão, né? Faz a defesa da candidatura de doutor Pessoa natural como líder do prefeito, né? Mas para doutor Pessoa chegar ao segundo turno da eleição em Teresina, eu diria que é preciso haver uma reviravolta muito grande. Um fato novo, alguma coisa para mudar totalmente o cenário. Que a gente acompanha pelas pesquisas e também pelas projeções é que, de fato, o prefeito não deve estar em um eventual segundo turno aqui na capital, né? Mas eleição é apenas no dia 6 de outubro. O vereador Luiz André, líder do prefeito, e os demais aliados estão confiantes aí no desempenho de doutor Pessoa. Vamos aguardar, né, para saber o que de fato vai acontecer no dia 6. João Magalhães,
Tudo é possível num período eleitoral. Pode acontecer, mas qual é a possibilidade, pelas projeções das pesquisas, pelo que a gente acompanha, de bastidores, dessa previsão se concretizar? Douglas, de fato, em campanha eleitoral tudo pode acontecer, mas da noite para o dia fica complicado a gente imaginar uma reviravolta na campanha, a reeleição do prefeito Dr. Pessoa. Na verdade, nós temos um cenário eleitoral que, inclusive, já vem se desenhando há muito tempo, né? Quando você pega ali, por exemplo, a pré-campanha, você via que Silvio Mendes tinha uma candidatura consolidada, principalmente porque o eleitor conhece ele, foi prefeito por 2 vezes, saiu com uma boa aprovação, e isso já fez com que ele automaticamente fosse um candidato que tivesse candidatura consolidada, né? Fábio Novo cresceu ao longo da pré-campanha. Primeiro venceu a queda de braço dentro de seu partido, depois conseguiu reunir em torno de si vários partidos, o apoio fundamental ali do governador Rafael Fonteles. Ninguém duvidava que a candidatura dele seria competitiva, até pela estrutura política, estrutura financeira, enfim, pelo fato dele representar um grupo político muito forte aqui na capital. A de Dr. Pessoa, quando foi lá no início do ano, a gente comentava aqui no Dia News, que era uma campanha que era uma incógnita. Por quê? Porque a gestão era mal avaliada, não era bem aprovada pela população. No entanto, a máquina pública, ela consegue dar a um candidato uma força muito grande, principalmente se você utilizar. E eu estou falando da utilização da máquina pública para viés eleitoral? Não. Eu estou falando da eficiência da máquina pública para a gestão mesmo, para a população. Porque se você é prefeito, você consegue garantir os serviços públicos de qualidade na área da saúde, na área da educação, que a coleta de lixo funcione bem, que a iluminação pública esteja com qualidade, que o cidadão, quando for ao posto de saúde, encontre lá um médico, um medicamento, né? Que a mãe e o pai de família enviem seu filho para a creche e lá ele seja bem atendido, tenha alimentação, enfim, passe o dia lá em situação confortável, com uma boa capacidade de aprendizado. Se você tem um transporte público funcionando, isso ninguém tem dúvidas de que faz diferença numa campanha. Então, quando a gente fala aqui na máquina pública tem um efeito eleitoral, a gente nem está falando de crime eleitoral, não. Nós estamos falando que uma máquina pública é eficiente, ela gera dividendos políticos, ela gera ganhos políticos para quem está no controle dela, né? O prefeito que assumir no dia 1º de janeiro de 2025 pode ter certeza, a partir do primeiro dia de gestão, ele vai ser avaliado pela população. Se ele for um bom prefeito, pode ter certeza que ele vai ser competitivo e favorito nas outras eleições. Se ele fazer um mandato ruim, da mesma forma ele vai colher isso lá na frente, sendo um candidato rejeitado. A verdade é que o tempo passou e a gente não conseguiu observar que o Dr. Pessoa conseguisse aí fazer a máquina pública funcionar bem a ponto de torná-lo competitivo. Na minha avaliação, hoje a gente tem no cenário eleitoral uma polarização, sim, entre Fábio Novo e Silvio Mendes, ou entre Silvio Mendes e Fábio Novo, como o nosso eleitor preferir, mas é certo que quando a gente olha para o pelotão de baixo, a gente vê Dr. Pessoa na frente dos demais, mas um percentual muito longe, muito aquém, para a gente chegar aqui e dizer que é uma candidatura competitiva. E daqui para o dia das eleições, a gente está falando um pouco mais de uma semana, não há tempo hábil para que ocorra um milagre político, né, na campanha de Dr. Pessoa, a não ser que eu esteja muito enganado. Agora nós vamos ouvir o que disse o vereador de Teresina, Joaquim Caldas, falou sobre a disputa nas eleições municipais, do acirramento. Segundo ele, o cenário ainda está indefinido. É uma disputa boa, né? Tanto Fábio Novo é um cara que está surgindo com muita força, como também tem a liderança consolidada da época do Firmino, que é o Dr. Silvio Mendes, e eu acredito também que muita coisa vai ser reconhecida, feita pelo Dr. Pessoa. O Dr. Pessoa fez muito asfalto, tirou muita gente, muito cadeirante da Pedra de Jacaré, e isso eu acredito que na hora da urna vai ter alguma resposta. Então eu acho que é uma eleição, para mim, ainda indefinida. Eu queria saber do Natan o seguinte: o vereador é partidário de Fábio Novo, né? É candidato, inclusive no PT, né? A federação do PT. Mas ele fala aí, ele dá uma favorecida, obviamente, ao candidato Fábio Novo, mas no geral ele aponta o cenário ali
indefinido ainda, né? É isso, viu, Douglas? Um discurso até um pouco diferente dos demais aliados, né, do candidato Fábio Novo, que sempre dão ênfase, né, à projeção de uma vitória no primeiro turno, uma ampla vantagem. O vereador Joaquim do Arroz foi mais contido aí na sua análise, apontando um cenário indefinido aqui na capital, né? O vereador mais contido, né, avaliando esse cenário, uma opinião que destoa um pouco dos principais aliados, dos parlamentares que fazem parte da base de apoio de Fábio Novo. Magalhães, se as pessoas não soubessem que o vereador Joaquim Caldas é candidato pelo PT, a gente ia pensar que ele está indeciso, ninguém ia votar para prefeito, né? Ficou parecendo um discurso assim de quem está em cima do muro, né, Douglas? Porque, de fato, há uma tendência natural de você elogiar o seu candidato a prefeito. A gente acabou de ver Luiz André dizendo que acredita que o doutor Pessoa vai para o segundo turno. Imaginava-se que Joaquim Caldas falasse, né, com empolgação de seu candidato a prefeito, mas ele desenhou assim um cenário bem competitivo e, de certa forma, não vê empolgação ele na sua avaliação em relação à eleição majoritária, mas, como você bem disse, a gente conhece ali o perfil de Joaquim Caldas, sabe que ele está, de fato, atrelado à campanha de Fábio Novo. Acho que foi algo pontual ali, mas o discurso realmente ficou parecendo de quem está em cima do muro.